Aleluia. Amados irmãos, abra sua palavra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Irmãos, segundo elo aqui da campanha da família, nós estaremos falando sobre Jesus na casa de Jairo. Ano passado, nos foi ministrado nas orações aqui online, não sei se foi ano passado, ano retrasado, acho que nós estávamos na pandemia, né? Pelo que eu vi do vídeo, eu acho que foi bem mais para trás, eu não me lembro o ano, né? Mas 2021, 2022, eu creio que a gente estava na pandemia, porque nós vimos aqui somente o Ministério de Louvor, ainda estávamos até de máscara ali, tocando, ministrando aqui, juntamente com os cultos online aqui. Nos foi ministrado algumas palavras, amém, de Jesus, em algumas casas, abençoando algumas famílias. E hoje eu quero falar para a igreja sobre milagre, sobre ressurreição, sobre milagre. E nós vamos falar um pouco sobre isso, ainda de pé ainda, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz a palavra do Senhor. Passando Jesus outra vez do barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto no mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés, e lhe rogava insistentemente: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas, e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Jesus foi com ele, e seguia uma grande multidão, que lhe comprimia. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de um fluxo de sangue, e que tinha padecido muito com os médicos, gastando tudo quanto possuía, sem nenhum proveito, antes piorando. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar em suas vestes, serei curado. Logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, e já está curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou em minhas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vê que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E olhava em redor para ver quem fizera aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele disse a ela: filha, tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram algum da casa do principal da sinagoga, Jairo, a quem disseram: tua filha está morta. Para que te enfadas mais, o mestre? Ao ouvir essa palavra, Jesus disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele. Mas pondo todos para fora, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Ele tomou a mão da menina e disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina da idade de 12 anos levantou-se e passou a andar, e todos foram tomados de grande assombro, e lhes ordenou expressamente que não contassem isso a ninguém, e mandou que dessem de comer a menina. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, igreja. Aleluia. Amados irmãos, algumas lições nós podemos tirar aqui com essa passagem aqui sobre Jairo, sobre a sua filha. E até mesmo aqui pegando um gancho, aqui pegando uma carona na mensagem aqui, da mulher que sofria do fluxo de sangue. Interessante que eu conheço um pastor, e ele costuma até brincar, dizer, brincando, a mulher que sofreu o fluxo de sangue, ela roubou a bênção, a virtude que era para a filha de Jairo. Mas assim, a gente sabe que não é, porque foram unções, foram ministrações diferentes de Jesus ali, uma cura e outra ressurreição.
Mas nós queremos falar sobre o milagre da ressurreição da filha de Jairo. E algumas lições, irmãos, nós podemos tirar aqui. O importante é nós aprendermos, irmãos, eu creio que é uma mensagem já conhecida por todos. Eu quero trazer para a nossa família aqui nessa noite, amém? Alguns ensinamentos e algumas lições que eu pude aprender meditando aí desde que o pastor passou para a gente ministrar. O interessante é que a filha de Jairo, ela tinha 12 anos de idade. A mulher que sofria do fluxo de sangue também sofria do fluxo de sangue quantos anos? 12 anos também. Olha que interessante, meus amados irmãos. Então, a primeira lição que nós podemos tirar é que eu queria profetizar para você nesta noite aqui. Muitos de nós não temos coragem. Muitos de nós nos falta força. Nos falta intrepidez, mas Jesus, ele tinha essa coragem, ele teve essa intrepidez. Olha o versículo 40, vamos, aqui nós não vamos ler na ordem não, tá, irmãos? Nós vamos indo e voltando, você pode chegar com a sua palavra aberta. E riam-se dele, mas pondo-os para fora, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. Irmãos, muitas das vezes falta coragem nos falta coragem, nos falta intrepidez para encararmos muitos problemas familiares de frente. Muitas das vezes os problemas estão escancarados dentro do nosso lar, dentro da nossa família, e nós, como coluna ali dentro do nosso lar, nós corremos, nós fugimos. Quando eu falo de coluna no lar, eu não estou querendo dizer do pai ou da mãe ou o pai que é convertido, não. Aqui de repente aqui nós temos jovens aqui, mas que são intercessores do seu lar, Eu posso citar um exemplo, Vou pegar aqui exemplo, eu peço até perdão aos irmãos, mas eu gosto de exemplificar. Por exemplo, aqui nós temos o Charlinho. Ele foi uma grande coluna levantada por Deus no lar dele, porque através da vida dele, olha quantas vidas ele ganhou no lar dele, a mãe, o pai, a irmã, todos estão servindo a Deus, glória a Deus por isso. Então, irmãos, quando eu quero dizer que falta coragem para muitos de nós dentro do nosso lar, eu não estou transferindo responsabilidade para o pai ou para a mãe, mas muitas das vezes você é jovem e você vê o problema dentro do teu lar, você vê o seu pai se afundando numa bebida, num vício, ou a sua mãe deprimida, a sua mãe triste, e falta coragem para você chamá-los para dentro do quarto e orar, e ajoelhar, e fazer como Jesus fez com aquela menina ali naquele momento. Então, irmãos, a primeira lição que eu gostaria de deixar para as nossas vidas, que nós devemos buscar essa mesma coragem, essa mesma intrepidez, este mesmo sentido de encarar os problemas que Jesus ele tinha. Eu até anotei aqui, Jesus, quando no versículo 40, as pessoas já estavam até rindo e zombando. O que acontece? Ele mandou todo mundo para fora. Não sai para fora. Mas o mestre está doido. A menina já morreu. A menina está morta, será que ele não sabe que... tem até um desenho que eu gosto muito de assistir lá em casa, eu gosto muito de assistir os desenhos bíblicos, e aí, no desenho, as mulheres falam assim, mas será que ele não sabe será que ele acha que nós não sabemos quando uma pessoa está morta? A coragem que Jesus teve nesse momento, que também eu quero citar, foi de tirar o espírito de incredulidade, o espírito de dúvida, o espírito de incerteza que vaigava sobre aquelas pessoas que estavam ali naquele lar. Muitas das vezes, meus amados irmãos, você recebe vizinhos na sua casa, você recebe parentes da sua casa, que levam dúvidas ao teu coração, que levam problemas para você que não são seus, que levam lutas que não são suas para você guerrear. Eu costumo dizer que quando você escolhe um lugar para poder orar em secreto com o Pai, dentro do seu lar ou até mesmo no monte, você escolhe ser fortalecido você escolhe, em primeiro lugar, ser cheio você.
para que as outras pessoas sejam cheias e sejam vistas e transformadas através da sua vida. Então, muitas das vezes, você recebe pessoas no seu lar, você recebe pessoas que vão atrás de você, atrás de uma oração, atrás de uma bênção. Não que você não vá orar, não vai abençoar, mas essas pessoas muitas das vezes vão para colocar a tua prova, para colocar a tua coragem, a tua fé em Deus, em dúvida, em ação. E ali naquela casa, ali, meus amados irmãos, a gente até sabe que naquela época também, muitas pessoas que ficavam pranteando nos lares ali, um cadáver, um defunto, eram pessoas até contratadas para isso. Eu não me lembro aqui agora ao certo, mas eu estava lendo um documentário sobre Israel, dos judeus, e quando celebravam um culto fúnebre, às vezes a falta de pessoas ali para poder prantear, para poder lamentar, para poder derramar lágrimas no lar, as pessoas contratavam, iam atrás de pessoas para poder serem pagas para participar do culto fúnebre, para participar de uma marcha, no funeral de um cadáver. Então aquelas pessoas estavam ali, né, e as pessoas estavam rindo. Então, muitas das vezes, irmãos, nós precisamos dessa coragem, de tirar de dentro, para que o milagre do Senhor chegue no nosso lar, de tirar essas pessoas, usadas muitas das vezes pelo diabo, usadas pelo nosso inimigo, para entrar dentro da nossa casa, para rir, para zombar, para falar que nós não podemos, para falar que não é possível, para falar que não temos mais esperança. Então já é chegada a hora, irmãos, de nós entendermos como povo de Deus, de olhar as pessoas que estão dentro do nosso lar, de observar quando chegar uma pessoa diferente no nosso lar, ou até mesmo um parente que talvez você não vê há muito tempo, que vai lançar palavras, que vai lançar setas, que vai lançar palavras de maldição sobre a tua vida. Essa é a primeira lição, o primeiro tópico que eu gostaria de deixar para vocês. Uma outra lição interessante, irmãos, né, voltando a falar, não estou obedecendo a ordem cronológica dos fatos, mas a sentença do céu, a sentença que ela vem do céu, que é ordenada do trono de Deus, ela é diferente da sentença da terra. Quando Jairo ele saiu de casa, o interessante é que quando ele saiu de casa para ir atrás de Jesus, a menina ainda estava enferma. E quando nós temos problemas no nosso lar, como enfermidades, ou problemas da justiça para poder resolver, ou dívidas para poder pagar, muitas das vezes nós nos sentenciamos, nós dizemos, olha, eu não vou conseguir. E Jairo, ele no meio do caminho, Jairo, ele caminhando ali naquela estrada, atrás de Jesus, ele saiu atrás de uma certeza de que o que ele queria era que a sua filha fosse curada, e que a sua filha não padecesse daquela enfermidade. Então, a menina estava enferma, porém com o passar do tempo, igual eu volto lá atrás, os mensageiros de notícias ruins, quando Jesus ele andava e ele precisou de parar na estrada, porque a mulher que sofria do fluxo de sangue também há 12 anos enferma, ela parou e Jesus ele precisou curar aquela mulher ela tomou um determinado tempo de Jesus. Aí vieram os mensageiros de palavra ruim atrás de Jairo, os mensageiros de notícias tristes. Você já reparou que na maioria dos lares, das famílias, sempre tem um que gosta de dar notícia ruim, né? Você é o primeiro a ligar. Você é o primeiro a ligar, David, para poder falar que fulano está internado. Você é o primeiro a ligar para falar que fulano faleceu. Você é o primeiro a ligar para falar que fulana foi reprovada na faculdade. Eu vou ser o primeiro a colocar no grupo da família lá que aconteceu uma tragédia. Se existisse o WhatsApp naquela época, né? Estava todo mundo digitando. A menina de Jairo está morta. Corre, tenta ligar aí, tenta mandar um WhatsApp aí para Jairo aí, porque não adianta mais ele importunar o mestre não, porque a menina morreu. E o interessante, amados irmãos, é que a sentença do céu,
ela anula a sentença da terra. Então, quando chegaram para Jairo e falaram: olha, não precisa importunar mais o mestre. Para que importunas o mestre? A menina já morreu. Jairo, ele poderia virar as costas, poderia voltar e ir embora e dizer, né, não, já não tem mais solução, não tem mais saída. Mas ele ainda quis ouvir ainda algo que viesse do céu, algo que viesse do trono da graça, uma palavra profética de Jesus, ainda viria para a vida de Jairo. Jesus, ele virou para Jairo e falou assim: não temas, crê somente. E nisso, meus amados irmãos, Jairo, ele continuou a caminhar, ele continuou a andar com Jesus. E o interessante é que toda promessa, todo o milagre que nós aguardamos do Senhor, ele costuma passar, né, pelo tempo do Senhor. Às vezes não é o nosso tempo. Porque se fôssemos olhar a nossa ansiedade, se fôssemos olhar o nosso eu, o nosso ego, eu também já iria, não, vou preparar o velório, já morreu. Mas Jesus, ele vira para Jairo e fala: olha, não temas, crê somente. Talvez a mesma palavra que ele iria depois proferir lá para Madalena e para Marta, para Maria e para Marta, perdão, né? Se creres, verás a glória do Senhor. Amados irmãos, quantos de vocês, quantos de nós estão aguardando um milagre? Talvez você ainda não presenciou um milagre do Senhor na sua vida. Talvez o milagre aí que você está aguardando do Senhor é uma cura. É alguém que também está no leito de enfermidade, como a filha de Jairo estava naquele momento. Talvez o milagre que você está aguardando é uma porta de emprego a abrir para você. Talvez quanto tempo você está aí desempregado aguardando uma resposta. Talvez o seu filho também está aí aguardando uma porta de emprego, está aguardando uma porta de estágio. Talvez você está aguardando a resposta de uma prova, de um concurso que você passou e ainda não foi chamado. Mas o milagre do Senhor, ele vai chegar nas nossas vidas, na nossa família nesta noite, assim como chegou na vida de Jairo. A sentença do céu anula a sentença da terra. Enquanto muitos dizem para você, você não pode, você não consegue, acabou o seu tempo, a sentença do céu, a sentença que vem de Deus, é que não, eu posso. Você vai dizer: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você pode também profetizar a palavra de Jó também na sua vida: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se manifestará, e que por fim há de prevalecer, há de julgar a minha causa. Faça como aquela mulher também, que ficava lá também com o juiz: olha, julga a minha causa, Senhor. Se nós formos analisar, Jairo, ele tinha tudo para poder desistir. E o interessante é que Jairo, irmãos, ele era um chefe da sinagoga, né? Ele controlava lá aquela turma toda lá, né? É como se fosse um chefe do Senado lá, que controlava todos aqueles escribas, aqueles fariseus. Ele era um homem bem influente naquele momento ali, sabe? Naqueles dias ele era muito influente. Então Jairo, o povo ficou encantado com a fé de Jairo naquele momento. Ele decidiu esperar, ele decidiu ir atrás do mestre, ele decidiu acompanhar Jesus até a sua casa. Uma outra lição que eu gostaria de deixar para nós nessas vidas. É importante nós destacarmos que a fé ela é individual de cada um. A fé, ela é individual minha, individual sua, né? Eu não estou, né? E nem devo, e você também não deve medir a fé de ninguém.
Às vezes as pessoas recebem, né, segundo a sua fé, segundo a sua vida com Deus, segundo ao grau, ao nível de relacionamento que ela tem com Deus. Ela pode receber mais que você, ela pode receber menos que você, porque Deus, Ele nos dá segundo a medida da nossa fé. Em Romanos 12, 13, né, a palavra é essa para as nossas vidas, que a fé individual, existe uma fé que Deus ele repartiu a cada um. Outro dia o pastor citou sobre isso. E no caso de Jairo, a sua fé ela não foi substituída. Mas isso não impediu Jairo de interceder a Jesus por ela. A fé de Jairo era uma fé diferente, talvez, da sua esposa. Uma fé diferente até da sua própria filha. E essa fé ela foi provada, porque ela não foi substituída por ninguém. Olha, por exemplo, o exemplo lá do paralítico também, quando, né, desceram com aquele paralítico ali pelo telhado. Talvez a fé do paralítico era uma. Eu creio que talvez era uma fé pequena por já estar no leito ali de paralisia, já deitado sobre uma cama. Mas a fé dos seus amigos que desceram aquela cama sobre o telhado era uma outra totalmente diferente. E assim é no nosso lar, meus amados irmãos. Costumo dizer que às vezes a fé da sua esposa, a fé da minha esposa é diferente da minha. Uma oração constante, que eu milito comigo, né, nessa grande jornada, né, nesse longo tempo que eu tenho servindo a Deus, Deus aumenta a minha fé, Deus faz com que a minha fé cresça como esse grão de mostarda, como o grão de mostarda ele vai crescer e vai se transformar numa grande árvore, porque muitas das vezes, meus amados irmãos, a nossa fé é pequenininha, mas a fé da nossa esposa, a fé do nosso pai, ela é muito maior do que a nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Os amigos não tinham, os amigos de Jairo, aquelas pessoas que estavam ali não tinham fé quase nenhuma, a ponto de mandar ele embora. Mas não, vai embora, não importunas mais o mestre. A menina já morreu. Assim como Jesus ele viu a fé dos amigos ali daquele paralítico, ele também viu que Jairo ele queria algo mais. Ele queria algo mais. Se você serve ao Senhor, eu não sei quantos anos você serve a Deus, quantos anos você está no caminho do Senhor, é porque a sua fé ela tem sido provada todos os dias. O que te alimenta a sair da tua casa, né, em dias iguais aos dias de hoje, né, pode estar frio, você trabalhou o dia todo. Eu achei que quase eu nem iria chegar, porque eu peguei um trânsito ali na orla da lagoa, ali perto do Parque Ecológico, colocaram uns cones ali, né? E eu não sei o motivo daqueles cones ali até agora. Falei, Deus, eu não vou chegar, mas talvez eu não vou chegar, né? Mas o Senhor já está presente naquele lugar, o Senhor já está presente na tua casa. Talvez eu chegue atrasado, mas eu vou estar ali, porque eu quero a minha fé alimentada, eu quero a minha fé alicerçada na rocha que é Jesus. Então, irmãos, nesses 40 anos que eu tenho servindo ao Senhor, eu sempre, né, a minha luta constante é, Senhor, aumenta a minha fé. A fé do meu pai, a fé da minha mãe é diferente da minha. A fé do pastor Carlos, a fé do David, a fé do Charles é diferente da minha. Talvez o Charles ele não crê em algumas coisas, mas a mãe dele crê para ele. Por que você acha que as mães elas oram, elas planteiam, elas clamam a Deus pela salvação dos filhos? Porque os filhos eles falam não. Eu não creio mais, não quero curtir a vida, eu quero estar no mundo. Não, mas a mãe e o pai, eles têm fé. Não, eu vou orar porque eu creio. É eu que estou orando, é eu que estou alimentando a minha fé pela minha família, é eu que estou intercedendo pelos meus filhos, é eu que estou intercedendo pela saúde da minha família. Então, a fé, a nossa fé, em muitos casos, ela não pode substituir a fé de ninguém. Mas ela levanta, sim, o caído do pó. Levanta o teu filho dos vícios. Levanta o teu filho do pecado. Levanta o teu marido do pecado. Levanta a tua esposa do pecado. Então, nós não medimos a nossa fé, mas nós oramos.
intercedemos uns pelos outros, à procura do milagre, como Jairo estava procurando ali naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra lição que nós podemos aprender, irmãos, novamente eu volto a falar, somente Jesus pode decretar o fim. O que a terra sentencia, o céu, ele não sentencia. Se palavras de maldição são levantadas contra você, levantadas contra as nossas vidas, o céu, ele não sentencia palavras de maldição, e sim de bênçãos. Jesus, ele veio nos dar vida, e nos dar vida em abundância. Então, quando nós somos guiados pela nossa fé, como Jairo ele foi naquele momento ali, eu tenho certeza, irmãos, que quando Jairo ele chegou ali na sua casa, já foi sentenciado que a sua filha estava morta, e quando Jesus ele chamou os seus discípulos e mais a família, falando, não, somente tira todo mundo, somente nós entraremos ali. Porque aquele não era o fim da filha de Jairo, era o começo de uma nova vida, era a ressurreição, era o milagre da ressurreição que seria aplicado ali naquele momento. Então só Jesus pode decretar o fim, só Jesus ele pode decretar o início, só Jesus ele pode decretar o meio, somente ele pode nos decretar, nos sentenciar, nos dar a sentença que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre do Senhor não demora. Mas muitas das vezes o milagre do Senhor ele é incrementado. Ele como que eu posso explicar para os irmãos? Deus está caprichando. Porque quando Jairo ele saiu atrás do mestre, ele estava atrás de quê? Da cura para sua filha. Mas só que alguns percursos acontecem, meus amados irmãos, no meio do caminho. Algumas coisas acontecem e nós achamos que o nosso tempo não vai chegar, como naquele momento ali, né? Jairo ele precisou aguardar Jesus caminhar, e eu creio que assim, analisando o contexto, né? Eu creio que Jesus e seus discípulos, eles não andavam rápido, né? Como você anda hoje no centro da cidade, né? Anda para lá, anda para cá correndo, como é a nossa vida hoje. Eu creio que Jesus, ele passava, né? Como um político, né? Cumprimenta ali, cumprimenta aqui, abençoava ali, abençoava aqui, colocava as mãos, curava os enfermos, abraçava as crianças. Aí parava um fariseu, né? Parava um sacerdote para poder tentar interrogá-lo, para tentar jogar um dardo inflamado do maligno ali, para tentar pegar Jesus. E ele parava lá, bragava cá. E o tempo vai passando. Só quem já passou por momentos de enfermidade com parentes em hospitais, ou até mesmo enfermos em cama, sabe o que eu estou querendo dizer? Parece que quanto mais o tempo passa, a enfermidade, a nossa esperança vai indo embora. E eu creio que Jairo ele deve ter ficado incomodado com isso ali. Só que, irmãos, o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Então, a demora que Jairo ele estava achando que poderia estar, estava acontecendo, foi para que o milagre de uma cura, foi para que a cura, propriamente dito, seja sendo ministrada, se transformasse numa ressurreição. Então Deus, muitas das vezes, trazendo para os nossos dias, Deus ele está caprichando da bênção, irmãos. Talvez você não recebeu o que você está aguardando do Senhor hoje, mas pode ter certeza, como nós cantamos aqui, né? Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou cremos, ou que nós esperamos. Às vezes você quer um carro, mas você quer um determinado carro, mas às vezes Deus ele tem um outro carro para você. Às vezes você
você quer uma casa, você quer mudar daqui, você quer ir embora para longe, mas às vezes Deus ele tem um tempo dele para você aqui nessa cidade. Às vezes, meus amados irmãos, você quer trabalhar em um determinado ministério e Deus ele quer te usar em outro. Assim, Deus ele capricha, Deus ele nos dá segundo a sua medida, Deus ele nos dá segundo a tua vontade, para que recebamos o melhor dele para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Este senso de urgência, irmãos, que chega muitas das vezes a nos levar ao extremismo. Muitas das vezes, por exemplo, bênção financeira. Às vezes Deus ele tem um milagre na nossa vida financeira, né? E eu falo sobre isso porque a gente sabe, irmãos, os irmãos do Ministério de Casais aí, né, sabe o que eu estou querendo dizer? Quantos lares são destruídos por causa de problemas financeiros? Às vezes, o homem ele gastou R$10 que não era para ter gastado, já é um motivo já, né, para o diabo ele entrar ali. Você gastou R$10. Às vezes ele comprou uma bala, um chiclete que não era para ter comprado. Às vezes ele comeu um pastel na rua que não era para ter comido, porque pode fazer falta para alguma coisa. Então o diabo ele entra nessas coisas. Então, muitas das vezes nós temos um senso de urgência na nossa vida. E aí eu estou citando a área financeira, mas tem outras áreas. Às vezes o jovem tem uma urgência em casar, tem uma pressa em casar, em constituir uma família. Às vezes, depois de casado, tem uma urgência em engravidar, em logo já ter um filho. Mas nós temos que aprender um pouco mais com relação a esse senso de urgência. Foi o que aconteceu com Jairo, né? Ele estava urgente daquela bênção, ele foi atrás, né? E ele esperava que Jesus ele agisse com urgência. E não foi isso que aconteceu. Talvez ele conhecia Jesus de ouvir falar, porque ele estava ali no meio dos chefes das sinagogas ali, todos queriam prender a Jesus, todos não concordavam com as obras que Jesus fazia, mas ele resolveu pagar para ver. E quando ele viu que o negócio era bom, quando ele viu que Jesus curava mesmo, quando ele viu que Jesus ele libertava mesmo cativos, quando ele viu alguns milagres que Jesus alguns sinais que já andavam acontecendo, quando ele ouviu na vizinhança, olha, Jesus ele tem poder, Jesus ele é poderoso, ele cura mesmo, aí ele resolveu correr atrás com urgência, atrás de uma certa urgência, de uma necessidade que ele tinha naquele momento de cura para sua filha. E aí nós aprendemos a última lição, que muitas das vezes a ação de Deus não é do nosso jeito, é do jeito dele. Se fosse do jeito de Jairo, né, Jesus ele faria como ele fez com aquele centurião lá, né, que o servo dele estava enfermo, mas a fé daquele homem foi tão grande, né, que ele virou e falou: não, olha, nunca vi uma fé tão grande como esse homem tem, pode ir, o teu servo está curado, né? Só que com Jairo foi diferente. Além da cura, além da ressurreição da filha de Jairo, Jairo também precisava ser transformado. Jesus ele precisava entrar na casa de Jairo. E assim, irmãos, nesta noite, quantos de nós estamos precisando da visita do Espírito Santo de Deus no nosso lar? Quantos de nós estamos precisando de que Deus, né, ele olhe, ele abra as janelas do céu sobre o nosso lar? Às vezes você tem tanta coisa ali para poder falar com Deus no seu lar. Às vezes você aí que é dona de casa, né, que é mãe, entra para o seu quarto em secreto e fala com Deus. Coisas que nem o seu marido sabe que você orou a Deus, mas você como mãe está ali clamando. Você está ali dizendo, orando a Deus pelo seu marido, pelo seu filho, orando a Deus por uma cura, orando a Deus talvez pela tua filha, orando a Deus por uma situação que está dificílima ali no seu lar. E só Jesus ele pode chegar, só Jesus ele pode entrar no seu lar com a provisão, com a bênção. E é isso que nós queremos ministrar nas nossas vidas nessa noite. Mas para isso eu pergunto, qual o milagre você espera do Senhor e ainda não recebeu?
Se você serve a Deus há tanto tempo como eu sirvo, ou talvez pouco tempo, é porque você ainda está à espera de um milagre do Senhor. Algo que ainda não aconteceu. Algo que você viu ser ministrado às vezes em outras igrejas. Algo que você viu acontecer com um vizinho seu, mas ainda não chegou até você. Às vezes você que é jovem, viu as suas amigas, os seus amigos já crescerem profissionalmente, terem os seus empregos, terem uma profissão, e você ainda não conseguiu ainda nem entrar na faculdade, as coisas estão travadas. Talvez esse é um milagre do Senhor na sua vida. Se você vem na casa do Senhor todos os dias, se você participa de uma célula, é porque você está à procura do milagre. Não é igual o filme lá não, tá, irmão? Tem o filme A Espera do Milagre lá, né? Mas nós entramos na casa do Senhor, entramos por aquelas portas lá, porque nós queremos receber algo do Senhor. Às vezes o milagre também que você está esperando é a salvação do seu filho, é a salvação do teu marido, a salvação do teu vizinho. Meus amados irmãos, é muito bom quando nós crescemos na prática do Evangelho e a gente vê muitas coisas bonitas acontecendo no decorrer dessa jornada, tantos sinais, tantos milagres, tanta gente sendo liberta, tanto demônio sendo expulso. Quantas maravilhas nós ainda esperamos ver, esperamos ser derramado sobre as nossas cabeças. Irmãos, se vocês aqui nessa noite, se você vem na igreja, se você é servo do Senhor, é porque ainda tem milagres, ainda tem milagres, tem sinais para acontecer sobre a sua vida. Se você está na casa do pão, é porque ainda tem pão para te alimentar. Se você ainda está aqui, é porque Deus, Ele vai ouvir as suas orações. Meus amados irmãos, o interessante é que não adianta a gente querer colocar alguns dogmas, alguns paradigmas e dizer, olha, a minha oração hoje é só de agradecer, eu agora só vou orar agradecendo a Deus, porque eu acho que eu já recebi tudo. Não, irmãos, sempre quando nós entramos na casa do Senhor é porque nós esperamos receber algo, seja no âmbito físico, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito material, seja no âmbito espiritual. Talvez você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, talvez você ainda não fala em outras línguas, e eu profetizo sobre a sua vida, e talvez o milagre do batismo do Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida, irmãos, nessa campanha. Você vai ser cheia, você vai ser cheio, você vai ser transformado, você vai poder chegar no teu lar e com a unção de ousadia que o Espírito Santo vai derramar sobre a tua vida, com a unção de intrepidez para profetizar sobre os teus filhos, sobre os teus vizinhos, sobre o teu lar, o milagre do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu gostaria de orar com vocês. Se coloque de pé, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e que nós aprendemos aí com Jairo, que nós aprendemos aí com a filha de Jairo, nós podemos trazer para as nossas vidas. Não sei quantos anos você está aguardando algo do Senhor. A filha de Jairo tinha 12 anos. Aquela mulher que sofria do fluxo de sangue também, sofreu 12 anos também com aquele fluxo, com aquela enfermidade. E talvez você está na casa do Senhor aí 12, 10, 15, buscando algo do Senhor para a sua vida.
buscando uma bênção do Senhor para a sua vida, buscando um milagre do Senhor. Nós queremos profetizar. Hoje é dia de milagre, amém? Hoje é dia de milagre. Tem uma música que a gente cantava muito tempo atrás, não canta mais, que diz: no caminho do milagre, né? No caminho do milagre eu vou, né? Deus, ele vai passar comigo. Nós cantávamos também: hoje o meu milagre vai chegar. Aí nem canta mais, porque muitos já nem estão aguardando milagre mais, né? O Cristiano gosta de cantar uma outra música também, que fala sobre milagre também, né? Mas o interessante, meus amados irmãos, que o milagre é algo interessante, porque se nós pegarmos a palavra do Senhor, Jesus, ele operou 3 milagres. Os outros são sinais, são curas, são libertações. Mas se você pega a filha de Jairo, é um milagre. Se você pega Lázaro, é um milagre, porque é a ressurreição. Se você pega a filha da viúva de Naim, também é um milagre também, porque é a ressurreição. Mas talvez, meus amados irmãos, a libertação, como aquele endemoniado lá, de Gadareno lá, né? Talvez a libertação é um milagre que você está aguardando também de Jesus nessa noite. Talvez a cura de um vício, talvez a cura de uma dor de cabeça, como o pastor Wellington ministrou domingo, né? Da sogra lá de Pedro lá, é um milagre. Olha, eu sofria também de uma dor de cabeça, né, quando eu adoeci, e essa dor de cabeça não podia ser contida através de remédios. O médico só falava: olha, deite, descanse, relaxe que ela vai passar. Não podia tomar remédio, porque eu quase fiquei epilético por causa de uma estafa, de um cansaço mental muito grande. E aquilo, eu busquei esse milagre, eu busquei essa bênção durante muitos anos. Graças a Deus, hoje, eu não sinto mais essa dor de cabeça forte, né? É como se fosse uma enxaqueca que ela doía somente de um lado. Mas então, irmãos, talvez o seu milagre é isso, é a cura, é a libertação. Talvez o batismo com o Espírito Santo, como eu disse, é um milagre que você está aguardando. A salvação do teu marido é um milagre que você está aguardando do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos.